Deus faz. Quando a gente ora, Senhor, livra-nos do mal, né? A gente vai reconhecer aquilo que é mal, a gente vai ver a gente vai se afastar de tudo aquilo que é mal. No caso da mentira também, as pessoas vão vir contar mentira, tentar nos enganar, mas o Senhor Deus vai nos ajudar e vai nos livrar para que a gente possa entender aquilo que é verdade, aquilo que é mentira. Então, eu creio que você também tem interesse, né, em não participar de coisas mentirosas, que às vezes nós somos envolvidos, né? Quantas vezes a gente é envolvido em coisas, quando a gente vê, fala, meu Deus, eu estou aqui enrolado com esse negócio aqui, eu não queria participar dessas mentiras aqui. Então, livra-nos do mal, principalmente da mentira, é exatamente isso, né? A gente não participar de coisas mentirosas, ficarmos à parte de tudo aquilo que é mentira, e que Deus nos dê a graça, a sabedoria e a capacidade para a gente discernir, para a gente reconhecer aquilo que é mentira. Querido Deus, Santo e poderoso Senhor e Pai, amado Deus, Deus poderosíssimo, Deus que o maior milagre de Deus reconhecido é a criação do universo, Gênesis 1:1. Este é o tremendo milagre de Deus. Nós te agradecemos, ó Pai. Nós te bendizemos nesta manhã, nós nos colocamos, Senhor, na tua presença. Pedimos que o Senhor nos livre, nos guarde, nos livre do mal, né? Ajuda-nos a entendermos que o mal muitas vezes está à nossa frente, outras vezes o mal está ao nosso lado, outras vezes o mal caminha junto com a gente. Livrar do mal é a gente entender isso e, de livre e espontânea vontade, não querermos participar destas coisas. Ajuda-nos, ó Deus querido. Senhor, neste mundo de tanta mentira, de tanta falsidade, neste mundo em que as pessoas se gloriam de contar mentiras, de serem mentirosas, de enganar, de falar meias verdades, de não contar tudo, de falar aquilo que as pessoas querem ouvir. Oh Senhor, dá-nos o entendimento, dá-nos a compreensão de tudo isso. Livra-me, Senhor, do mal, de toda forma que o mal se apresenta, principalmente da mentira. Senhor, ajuda-nos a não mentirmos. Às vezes parece que não há nada mais a falar do que a mentira. Mas ajuda-nos a não mentirmos. Fala conosco, Senhor. Abre o entendimento, o meu entendimento, abre o entendimento de cada um dos meus irmãos e irmãs, de cada uma das pessoas que estão participando conosco desta oração. Esta é a minha adoração ao Senhor e o meu pedido em oração, no nome do teu amado Filho, Jesus, o Cristo. Amém.
Queridos irmãos, queridas irmãs, vocês que estão... Nós estamos também, a partir de agora, ao vivo pelo Facebook, tá? Já estamos. É só você entrar aí no facebook.com/Pastor Mário Filho. Entra lá, você pode. Não há nenhuma necessidade de você nos ver, né? Mas você pode acompanhar a programação pelo Facebook, ao vivo, tá? No rádio, só a partir da quinta-feira, porque eles estão em reforma lá. Hoje nós vamos abordar um assunto, irmãos e irmãs em Cristo, um assunto que causa muita confusão, muita polêmica. Uma parte das igrejas denominacionais creem de uma forma, uma outra parte crê de outra forma, e cada um lê sobre o assunto tentando entender da forma que crê e não tentando entender o que está escrito. Enfim, este assunto é uma confusão na Bíblia Sagrada. Não por causa da Bíblia, mas por causa das tendências humanas, né? Então vamos abordar este assunto que é ligado ao Espírito Santo de Deus, e é a unção do Espírito Santo, a unção do Santo Espírito. E para a gente falar deste assunto, nós vamos na Bíblia. Vamos abrir a Bíblia aqui, a minha já está aberta. 1 João, primeira carta. Quando eu digo primeira, é a primeira carta. Se eu falasse só João, eu estaria me referindo ao Evangelho. Como eu estou falando primeira, poderia falar segunda, terceira, estou me referindo às cartas que João deixou. Lá no finalzinho da Bíblia, nós vamos encontrar 1 João capítulo 2, e nós vamos ler aqui versículos do 20 até o 27. Eu quero convidar você para a gente ler isso. A leitura é um pouco longa, mas se você não ler, você não vai entender a respeito de unção. Aí você vai continuar crendo no que os outros falam. E você não vai saber se isso que você crê é verdade. Eu não sei no que você crê, mas você tem consciência que isto é o que a Bíblia fala do assunto? Se você tiver, que bom. Mas cheque, não custa nada. Vamos ler. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo do 20 ao 27. Nós estamos aqui no versículo 20, olha. Olha só o que está escrito. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta
é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca do que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa. Permanecei nele como também ela vos ensinou. Deixa eu dizer uma coisa para você que está me ouvindo aí. Você tem a unção do Espírito Santo. Eu sei que falaram para você que você precisa ter, que você tem que buscar. Mas todo cristão, e quando eu digo cristão, eu digo sujeito verdadeiramente, sujeito homem e mulher, né? Verdadeiramente convertido, verdadeiramente salvo. Às vezes a gente olha para a pessoa, convive com a pessoa, senta do lado na igreja, conversa e acha que a pessoa é salva. E a pessoa às vezes pensa que é salva mesmo. Porque ninguém tem carteirinha de salvo, né? Ninguém tem. E se tiver também é falsa, né? Carteirinha de salvo não existe. Então, a pessoa é salva numa relação pessoal entre ela e Cristo. É ela e Cristo que sabem da coisa da salvação. Eu às vezes recebo perguntas, olha, a pessoa está há 15 anos, foi batizada. Isso para mim não quer dizer nada, né? Está na igreja, ser batizado não quer dizer absolutamente nada no quesito salvação. É uma regra o salvo ser batizado, mas não quer dizer que todo batizado é salvo. Então, a primeira coisa que nós temos que saber, você é salvo? Ótimo, você é salvo. Se você é salvo, você tem a unção do Espírito Santo. No momento que você foi salvo, existe um momento em que você verdadeiramente entrega a sua vida para Cristo, e neste momento você é salvo. Neste momento você tem todos os seus pecados até ali cometidos perdoados. E você é salvo. E você, neste momento, recebe a unção do Espírito Santo. Ninguém vê. Ninguém vê. Aquilo que aconteceu quando Cristo foi batizado, né, foi para que a gente traçasse um paralelo nos dias de hoje, né? E como uma pomba, a presença do Espírito Santo em Cristo. Ele já tinha o Espírito Santo. Mas para que nós pudéssemos entender hoje, é como se Cristo... Olha, é como se, não estou dizendo que é. Entenda bem. Eu estou tentando achar argumentos para você entender o que está escrito, né? Cristo é aquele que perdoa. Cristo não se converteu. Ele é a própria conversão e as pessoas se convertem a ele. Mas aquilo que aconteceu no momento que João Batista batizava Cristo, hipoteticamente, figurativamente, acontece com cada um de nós quando nós nos batizamos, quando nós nos convertemos. O Espírito Santo passa a vir
morar em cada um de nós. Nós recebemos a unção do Espírito Santo. Nós passamos a ser templo do Espírito Santo. O Espírito Santo mora em nós. Nós passamos a fazer parte da igreja. A igreja não é aquele prédio, não é. A igreja são 2 ou 3 pessoas convertidas, reunidas em nome de Cristo para adorar a Cristo. E Cristo mesmo falou: 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio de vós. Ali está a igreja. Então a igreja não é prédio, a igreja não é cadeira, não é estacionamento, não é microfone. Não. A igreja somos nós. Eu e você somos a igreja. Vocês que estão comigo aí, agora pelo Facebook, vocês que estão nos ouvindo pelo site ministériograçaepaz.com.br, nós somos a igreja. E somos agraciados pela unção do Espírito Santo. A presença santa do Espírito Santo em nós. A presença que nos guia, a presença que nos instrui, a presença que nos ajuda, a presença que nos fortalece, a presença que nos ensina, a presença que nos orienta. O Espírito Santo não incomoda ninguém. A gente ouve aí, eu fico abismado com as coisas que eu ouço. O Espírito Santo me incomodou. Eu quero dizer para você que então não foi o Espírito Santo, foi a sua consciência. Porque não há uma passagem só na Bíblia que diga que o Espírito Santo incomode alguém. O Espírito Santo é uma figura doce, terna. Ele não incomoda. Quem incomoda é a alma que nos incomoda. O Espírito Santo não. O Espírito Santo é aquele que nos ensina sobre todas as coisas. E quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele como também ela vos ensinou. O Espírito Santo nos ensina. Quando a gente abre a Bíblia para ler, né, quantas pessoas... a gente tem aquela programação aqui de sexta-feira, quando as pessoas perguntam e a gente, na medida do possível, vai respondendo. É para ajudar você a entender a Bíblia. Por quê? Porque existem pessoas com várias capacidades intelectuais. Existem pessoas que mal sabem escrever seu nome, mal sabem ler, e têm dificuldade de ler para entender. Mas o Espírito Santo de Deus é que nos ensina, é que nos orienta. Quem tem o Espírito Santo vai estar sempre dentro da graça, da compaixão e da misericórdia deste Espírito, que é o próprio Deus. O que você acha que é o Espírito Santo de Deus? É o próprio Deus. Espírito Santo de Deus. Assim como Jesus é Deus, o Espírito Santo também é Deus. E outra coisa que eu quero aproveitar a oportunidade para dizer para você: não há na Bíblia Sagrada nenhuma orientação para a gente orar para o Espírito Santo, nem pedir nada para o Espírito Santo. Você vê que coisa interessante?
Eu canso, né? Estou ficando com rugas, ó, pele de galinha também. De ver pessoas orando para o Espírito Santo. Mas isso não é bíblico. Como a gente ora a Deus em nome de Jesus. Isso é bíblico. Orar ao Pai em nome do Filho. Porque sem o Filho ninguém chega ao Pai. Mas não existe na Bíblia orar para o Espírito Santo. É orar para Deus. Olha que coisa. E aí, eu estou dizendo que eu estou ficando com ruga de ver essas coisas doidas e loucas que os homens inventam. Imaginam e os outros acham bonito, saem fazendo igual. E o que Deus faz com todos aqueles que recebem o Espírito Santo? O que Deus faz? Deus os preserva. O que é Deus preservar? Não é Deus evitar que a pessoa morra, porque tem gente que imagina isso, né? Que Deus preserva evitando que a pessoa morra. São pessoas que não leem a Bíblia. Quem faz isso, está cheio de cristão que faz isso, cristão que não lê a Bíblia. Ah, mas então Deus quer que eu morra? Ora, se você abrir a Bíblia e ler, você vai ler Jesus falando assim para o Pai: Pai, aonde eu estou, eu quero que eles estejam também. Aonde que Jesus está? Jesus está em Dubai? Jesus está em Cancún, na Flórida? Não, Jesus está no céu. Jesus está na glória. Claro que ele, como onipresente, ele está em todos os lugares. Mas ele não foi para Cancún, para Dubai, para Flórida, para o Rio de Janeiro, para Maceió, preparar morada para nenhum de nós. Foi? Não, não é lá que ele foi preparar morada. Então ele quer que nós estejamos com ele. Então aquele que diz assim, né, que entende, ou melhor dizendo, que morrer é castigo, é porque não lê a Bíblia. Todos vão morrer. A preservação é quando Deus nos preserva dos ataques malignos. E Deus nos preserva não é evitando, é nos dando graça, sabedoria, capacidade para vencermos tudo isso. Você não quer sofrer? Então você não vai crescer. Você não quer passar por dificuldades? Então você não vai crescer. Porque nós somos, a Bíblia diz isso, não é o Marião, não, é a Bíblia. Nós somos moldados pelas dificuldades. Cada dificuldade apara uma aresta nossa, melhora uma parte nossa. Então a preservação de Deus não é evitando que as coisas aconteçam, porque eu gosto de generalizar às vezes, né? Tá cheio aí de pregador, dono de igreja, não, porque aqui dá tudo certo, você vem para cá, né? Tudo mentira. A preservação de Deus é no nosso espírito. A preservação de Deus é essa. Ele nos mostrando, olha, isso não está certo, isso não é por aí, isso é mentira. Olha, analisa. Isso é mentira. Não faça, não participe. Não coopere com isso. A unção do Espírito Santo é que nos ajuda neste aspecto, irmãos e irmãs. Porque esta unção não é dada por homem, não. Você acha que a unção do Espírito Santo é dada por alguém lá numa igreja que vai colocar a mão na sua cabeça? Perca tempo. Mas lá na Bíblia... Olha, existem coisas na Bíblia que foram especificamente para
aquela época, para aquele dia. A Bíblia é um livro também narrativo, quer dizer, ela conta determinadas coisas que aconteceram. E não está dizendo que é para você fazer igual. Então essa história de colocar a mão, não, a unção vem de Deus. Vamos abrir a Bíblia? 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. A unção com o Espírito Santo, a unção do Santo Espírito vem de Deus. Não vem de homem nenhum. Não é transmitida por homem nenhum. Ah, vem aqui, nós vamos colocar a mão na sua cabeça, nós vamos te ungir. Para. Para. Porque a unção vem de Deus. Isso é bíblico. Vamos ler? 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Se as pessoas querem dizer que elas ungem, que elas fazem o Espírito Santo vir em alguém, elas falam. Papagaio também fala. Agora, o que a Bíblia diz do assunto? Que quem nos ungiu é Deus. A unção vem de Deus. A unção não vem de mim para você. Vem de Deus para você. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 1. Esta unção do Espírito Santo, esta presença, esta doce e grata e santa presença que nos guia, que nos dirige, que nos auxilia, ela é predita desde o Velho Testamento. Desde o Velho Testamento esta unção é predita. Só você ler lá Isaías, capítulo 61, versículo 1. Deixa eu abrir aqui, gente. Isaías, um pouquinho de paciência, porque Isaías 61, 1. O Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Esta, meus irmãos e irmãs, é a unção do Espírito Santo de Deus. Só Jesus pôde falar isso. Isso aqui se refere às boas novas da salvação. Porque só Jesus pôde fazer isso por nós. Eu já ouvi pastores, pregadores, líderes, donos de igreja, diretores, presidentes de denominações falando isso. Absurdo. Porque é só Jesus que pode falar isso. Pôde falar isso. Porque esta unção estava predita através de Jesus. E ela, amados irmãos e queridas irmãs, ela já aconteceu. Ela não vai acontecer. Ela já aconteceu. Não vai acontecer este tal avivamento que a gente ouve. Porque o avivamento aconteceu aqui, ó, em Atos, capítulo Atos capítulo 2, que foi o derramar do Espírito Santo, este avivamento com centenas de batizados,
né? Mas a presença já foi cumprida. Todos que se convertem agora, individualmente, recebem esta unção, recebem esta santa presença, que vai auxiliar a cada um de nós. Vida fora. Deixa eu ver essa passagem aqui se fala. Não, essa passagem eu não gostei dela, viu? Não gostei. Ela não é esclarecedora para o assunto que eu estou abordando. Isso que eu quero dizer quando eu não gostei, tá? Não quer dizer que a passagem não é boa, não é isso. Não, é maneira de falar, só não gostei para o contexto que eu estou abordando, né? Que eu estou trabalhando, ela não é muito legal. Só isso. Vai pensar que a passagem bíblica não é boa, não. Deixa eu ver essa daqui. Talvez ela seja melhor. Aqui, acho que é um pouco melhor, sim. Né? De que ela já foi cumprida, a unção do Espírito Santo. Olha, Hebreus capítulo 1, versículo 9. Hebreus 1, 9. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. O que é este óleo de alegria? O que é isso? É a presença do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é representado figurativamente como pomba, como um vento, como óleo. Isso é figurativamente. Então ela já foi cumprida, esta santa presença nas nossas vidas. E o Espírito Santo de Deus, o Santo Espírito, esta unção que é a presença dele em nós, que é este óleo de alegria que fala aqui, né? A gente ouve falar muito em o sujeito é labareda de fogo. Se ele tem verdadeiramente a presença do Espírito Santo, ele o é. Pregando. Quando alguém é labareda, quando alguém é... Né? Um outro termo que a gente ouve muito por aí é o sujeito é fogo puro. A gente não pode esquecer que fogo, mormente na Bíblia, é julgamento. O fogo quer dizer julgamento. Na grande maioria das vezes que o fogo aparece, com algumas exceções, o fogo traz julgamento. Então, o sujeito que é uma labareda de fogo, né, é aquele que prega a palavra incisivamente, que leva os seus ouvintes a se auto-julgarem. Não é ele que julga. O sujeito que é fogo puro, não é o que fica pulando, saltitando, rodando, não é nada disso. Isso é bobagem. É aquele que prega a palavra ao ponto de levar os ouvintes a fazerem uma análise verdadeira, sincera e profunda de si próprios, reverem as suas vidas e apresentarem todos os seus pecados, fraquezas, defeitos, mazelas aos pés de Cristo, buscando perdão. E quem que faz isso? É o Espírito Santo de Deus. Então estou trazendo coisas assim, conforme a gente vai mexendo na Bíblia, estou trazendo para vocês algumas expressões que a gente ouve, né? E que são muito mal trabalhadas estas expressões. Porque hoje fala do fogo puro, aquele que fica pulando, girando, rodando, falando um monte de bobagem que ninguém entende. Na verdade, o fogo
é julgamento. E quem está ouvindo uma palavra poderosa, uma palavra de fogo, não consegue ficar sem se autoanalisar e ver os seus pecados e apresentar esses pecados para o julgamento e perdão de Cristo, né? Vamos ver aqui essa outra passagem, Atos, capítulo 10, versículo 38, vamos ver. Também é boa esta passagem para este assunto. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Né? Tudo isso foi predito, esta santa presença do Espírito Santo. Deixa eu ver essa outra aqui em Lucas, capítulo 4, 18, se ela é boa. Nós já lemos, é aquilo que nós lemos lá em Isaías, né? Quando Jesus abre, Jesus entra na sinagoga e ele abre o que se tinha escrito de Bíblia, né? Que era algumas partes do Velho Testamento, e ele lê lá o profeta Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim. Por que ele lê? Porque exatamente naquele momento está se cumprindo esta profecia. Isso já estava escrito, mas ela se cumpre exatamente neste momento que Cristo abre e lê, né? O Espírito de Deus estava realmente sobre ele, e ele, com o Espírito Santo de Deus naquele homem, Jesus, ele era verdadeiramente o Cristo, o Messias esperado por todos. Então, irmãos amados e irmãs queridas em Cristo Jesus, você não é um crente, um cristão, um evangélico de segunda classe. Não, você não é. Você é um salvo e com a unção do Santo Espírito. Você não é uma classe inferior de crente que está esperando para um determinado dia a unção do Espírito Santo. Não, você, no momento que você se converteu, você recebeu esta unção, porque você já passou a fazer parte dos filhos de Deus. No momento que você se converteu, você já passou a fazer parte da igreja. Você, no momento da sua conversão, você passou a ser membro da igreja. Não de uma denominação. Denominação A, denominação B. Não, eu sou da denominação tal. Isso daí é uma meninice espiritual muito grande, né? Nós somos de Cristo. Nós somos da igreja da qual Cristo é o cabeça. Nós somos os membros desta igreja. Nós somos os membros deste corpo do qual Cristo é o cabeça. Isto é bíblico. Qualquer coisa fora disto é acréscimo humano. Denominação, endereço, festa, igreja bonita, igreja pequena, campanha, tudo que seja além disso é acréscimo humano. Algumas coisas acrescentam e não mexem com a sua salvação, né? Essas coisas que não mexem com a sua salvação, eu gosto de chamar, eu chamo de água de salsicha. Algumas pessoas riem quando eu falo isso. Por quê? O que é água de salsicha? É exatamente água de salsicha. Para que serve a água de salsicha? Você vai fazer salsicha na sua casa, né?
sei lá, cachorro quente, salsicha com molho, sei lá o que você vai fazer. Você não pega a salsicha primeiro, né? Não ferve a água com a salsicha lá dentro? Você não faz isso? Claro que você faz, né? Aquela água que você ferveu a salsicha, fica uma água meia amarelada, meia cor de laranja, meia avermelhada, aquela é a água da salsicha. Para que serve essa água? Para nada. Para jogar fora. Então tem determinadas coisas que os homens acrescentam à Bíblia Sagrada que não servem absolutamente para nada, mas não comprometem a salvação. A essas coisas eu chamo de água de salsicha. Não serve para nada. Os homens acrescentaram, mas não serve para nada. Mas não compromete a sua salvação. Agora existem coisas que eles acrescentam e que compromete a sua salvação. Seria você pegar a água de salsicha e beber. Vai te fazer mal. Vai atacar seu fígado, seu estômago, seus intestinos. E se você beber a água de salsicha com frequência, você pode contrair uma doença muito mais séria, como um câncer, por exemplo. Então aquilo que não serve para nada, para que eu vou fazer? Não serve para nada. Aquilo que não serve para nada, eu não posso trazer para dentro de mim. Senão vai me comprometer espiritualmente. Então, muitas das igrejas denominacionais inventam coisas que comprometem a pessoa espiritualmente, desviam, né? Manipulam a fé da pessoa, fazendo com que a fé seja colocada em outras coisas e não exclusivamente em Cristo. E a nossa fé deve estar voltada, deve estar apontada, deve estar ancorada, amarrada, pregada, grudada, cimentada, concretada, alicerçada no nosso Senhor Jesus Cristo. Em nada e em ninguém mais. Mas a unção do Espírito Santo está em todos os verdadeiros cristãos. Não é homem nenhum que transmite, porque ela vem de Deus. 2 Coríntios 1:21, que nós já lemos. Que a graça do Senhor esteja abundante na sua vida e que você possa ter entendido e que você, mais do que ter entendido, analise a sua vida e coloque em prática aquilo que a Bíblia diz para você praticar. Não importa os homens te ameaçarem, olha, depois que a pessoa deixou de vir na igreja, a vida dela voltou a estaca zero. Opa, peraí, igreja não é sendo de Umbanda. Você vem na igreja se você quiser. A sua relação é você e Cristo, não é você e igreja. Igreja denominacional, né? Então, analise. Se nesta análise você encontrar coisas erradas, corrija. Se nesta análise você encontrar pecados, apresente a Cristo, peça perdão e lute para abandoná-los. Busque graça, força no Espírito Santo de Deus para você vencer estes pecados. E Ele está aí exatamente para te ensinar e para te ajudar. Querido Deus, amado Pai, poderoso Senhor, nós colocamos as nossas vidas, eu coloco a minha vida e a vida dos meus e a vida de todos aqueles que estão conosco nesta oração agora nas Tuas mãos,
pedindo que o Senhor nos fortaleça, pedindo que o Senhor nos guie, nos direcione, que o Senhor nos dê o caminho e não nos deixe desviar do caminho. E nós sabemos já de antemão que o caminho é o Senhor, o caminho é Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a não colocarmos os nossos pés em estrada errada. Se alguém, Senhor, estiver em estrada errada, que bom que dá tempo de corrigir. Corrija, meu irmão, minha irmã. Fique exclusivamente com o Senhor Jesus Cristo. Livra-nos do mal, Senhor, de toda forma do mal, principalmente da mentira. Esta é a minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.